Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que Deus, o Pai, está sempre pronto a conceder o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida eterna, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Ele é o único e legítimo aplicador da obra redentora da cruz. O Santo Espírito é o doador e Senhor da vida, a fonte de todo bem. Ele abre os nossos olhos, dá-nos um novo coração e conduz-nos irresistivelmente para Cristo pela fé, levando-nos a glorificar o Redentor. Todos os crentes genuínos são batizados nele em um só corpo, e todos igualmente unidos por meio dele a Cristo, tornando-se sua habitação, e são por ele santificados e recebem-no como o Espírito de adoção, mediante o qual são habilitados a clamar Abba Pai. Deus, o Espírito Santo, é o Senhor e o distribuidor de todos os dons e ofícios por meio dos quais os crentes em Cristo são santificados e edificados. Com ele, todos os verdadeiros santos são selados para o dia da redenção. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre o Espírito Santo. E este é o meu, é o seu, é o nosso programa, tão conhecido, de todos os amantes da Palavra de Deus, programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Igreja Evangélica Congregacional no Geisel, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Hoje é o programa de número 67 e, como sempre, está recheado com muitas bênçãos para você. Queremos convidar todos a ficar em sintonia com a nossa programação até aproximadamente às 13 horas. Vem aí, belas canções para o nosso enlevo espiritual, na voz de José de Paula, na voz de outros cantores consagrados no meio evangélico, e principalmente, vem aí mais uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Você que é evangélico, você que não é evangélico, você que mora aqui em João Pessoa, você que mora em outra cidade, em outro estado, aonde o som desta emissora estiver chegando via rádio ou via internet, que Deus possa estar levando até a sua casa, até a sua família, até a sua vida, o melhor da sua palavra, que você possa tanto conhecer como experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O programa está apenas começando. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, aqui representando a Secretaria de Missões, como sempre, o diácono Nivaldo, para trazer a meditação desta tarde, o pastor Walter, em substituição ao pastor Eudes Lopes, que não pôde mais uma vez comparecer, e aqui na operação de áudio, o nosso amado Flávio. Não sai daí, daqui a pouco voltamos com muito mais, vamos invocar a bênção de Deus como sempre, porque sem a bênção de Deus a gente não pode nada, Nós nada sabemos, nada podemos, nada fazemos. Deus é quem tudo pode, é quem tudo sabe e é quem tudo faz. Então vamos pedir a bênção de Deus para a programação, para que o Espírito Santo esteja ungindo tudo que há de ser feito aqui, e aí sim a palavra possa chegar até a sua vida de forma eficaz, tá bom? Daqui a pouco voltamos com muito mais. Vamos orar com o diácono Nivaldo.
programa Voz Congregacional é momento de oração. Pai Celestial, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nesta manhã do sábado, estamos aqui mais uma vez para iniciarmos esta programação onde muitos estão sintonizados, esperando receber de ti uma bênção da tua palavra através do porta-voz que escolheste mais uma vez para falar aos corações. Te pedimos por todos que faz esta emissora, te pedimos uma bênção toda especial para o apresentador, o pastor Samuel, nosso irmão Flávio, aí no controle da mesa, e os ouvintes que estão sintonizados na CPAD FM 96.1. Te pedimos, portanto, uma bênção para aqueles que estão perto ou mais distantes, ouvindo, aguardando com ansiedade a tua palavra. Que nesta manhã, esta palavra que vai ser proferida aqui, que vai se propagar através das ondas, possa encontrar lugar em cada coração necessitado. Nós te pedimos esta bênção e te agradecemos desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Glorioso Espírito de Deus, como sussurrar do vento quero ouvir tua voz a me falar, teu poder em mim reinar, de forma que eu não possa explicar. O teu santuário, sim, eu quero ser, com meu coração e lábios te louvar. Em tuas asas vou voar, bem alto até o céu chegar, e em comunhão ficar. Espírito presente, Espírito que arde, Santo Espírito que geme quando não sei orar. Te adorar eu vou assim, ora vem cuidar de mim, glorioso Espírito, vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus, vem encher-me a mim, toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração. Espírito de Deus, oh, como eu te amo, como te adoro, como posso sentir o calor da tua presença, sentir o teu soprar na minha vida, porque tu és o glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus, vem encher-me a mim, toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração, vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus, vem encher-me a mim, toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração, toma o meu coração.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir na voz de Osés de Paula a canção O Espírito Santo. Que este Espírito, que é o Espírito de Deus e o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, possa nesta tarde estar consolando, iluminando e dirigindo as vossas vidas. Acabamos de ouvir também, não é, a chamada da nossa igreja ali no Geisel, né? Toda a nossa programação durante a semana, durante o final de semana. E queremos saber, né, se você já nos fez uma visita presencial. Inclusive queremos aqui agradecer, né, em nome de Jesus, aos amados, né, que têm nos visitado em atenção ao nosso convite, né? Alguns irmãos têm chegado ali na nossa igreja, principalmente durante a escola dominical, no domingo pela manhã, né? E tem dito, olha, eu ouvi lá na rádio, né, o anúncio e vim aqui conhecer. Irmãos da Batista, irmãos da Assembleia, né, irmãos de outras denominações. E nós queremos aqui louvar a Deus pela vida de todos eles, né? E dizer que as portas continuam abertas e, ao mesmo tempo, né, agradecer pela visita que fizeram. O nosso intuito é nos confraternizar e juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, né? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é fazer proselitismo, tirar pessoas de suas igrejas e trazer para nós, de forma alguma. A nossa intenção é apenas estender a comunhão, né, fraternal aos amados que professam a mesma fé, embora façam parte de denominações diferentes, porque a igreja é uma só, a igreja é o corpo de Cristo, composto de todos os que têm posto a sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, aqui fica o nosso abraço fraternal, o nosso ósculo santo para os que já foram e o convite, né, fica aqui aberto para os que ainda não foram. Se você não puder nos fazer uma visita presencial, se você não mora aqui na região sul, né, da Grande João Pessoa, mora em outra parte, do outro lado da cidade fica difícil, né, de se deslocar, você pode nos fazer uma visita virtual, no caso, através do nosso site. Anote aí o endereço eletrônico 3esc.com.br. Vou repetir, 3, o numeral, né, iec.com.br. Então vá lá, né, nos faça uma visita e lá você vai ter disponível muitos estudos bíblicos, muitas pregações em áudio, em vídeo, né, e também blogs para você ficar por dentro das notícias, né, do mundo cristão, tanto no Brasil como em toda parte do mundo, né? E você só tem a ganhar. É gratuito, né? Você só vai ter o trabalho de acessar. Inclusive, se você perdeu algum programa, né, anterior, alguma edição das nossas programações, você pode ir lá, escolher a data e ouvir. Se você quer uma reprise, né, porque o que é bom pede bis, então vá lá na guia lá, programas Voz Congregacional gravados, e procure lá o programa que você gostou e lá você vai ter a oportunidade de ver ou ouvir de novo, tá bom? Bem, além da nossa igreja sede lá no Geisel, temos as nossas congregações. Pela graça de Deus, né, o nosso ministério ele tem se expandido e temos também, para quem mora em outras partes, né, daqui de João Pessoa, temos congregações lá para você também visitar. E se você não tem uma igreja, né, você pode até ficar congregando, vai depender da direção de Deus para a sua vida. Então, no Hernani Sátiro, você que mora aí, preste atenção no nosso endereço, Rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o presbítero Saul, gente boa, tá bom? Se você mora no José Américo, nosso endereço fica na Rua Antônio Ximenes, número 144. É na mesma rua da Rádio Difusora, lá do José Américo, e na mesma rua também do Bar do Pereira, muito conhecido, né?
O responsável lá, este que vos fala, o pastor Samuel Santos, e o diácono Nivaldo, que está aqui conosco, né, fazendo esta programação. Inclusive, nós acabamos de construir lá o nosso templo, né? E agora, no mês de agosto, nós vamos fazer a inauguração oficial, né? Então, você é nosso convidado, fica lá em frente a uma pracinha, que inclusive está até sem ser utilizada, né? Se você mora lá no Valentina, o nosso endereço fica na rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais. Fica entre o Bem Mais e a Integração. Procure lá o pastor Enoaldo, né, que você vai ser bem recebido. E por fim, se você mora lá no Musso Magro, ou como também é conhecido, Rota do Sol, o nosso endereço fica lá em frente ao depósito Costa do Sol. Procure lá o pastor Jedaías ou o diácono Marconi, tá bom? Um abraço para todos vocês. E se você quiser ir para uma outra igreja genuinamente evangélica, também fique à vontade, né? Como o pastor Eudes diz, procura a igreja que fica mais próxima da sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui ver também o alô para os aniversariantes e daqui a pouco voltamos com mais. Diácono Nivaldo, boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Walter, Flávia aí no controle, na mesa, e os ouvintes, irmãos que estão sintonizados na programação A Voz Congregacional, através da CPED FM 96.1. Nós temos os seguintes irmãos aqui que aniversariaram no mês de julho, que estão aniversariando nesta data, neste mês, digo. Mas antes, porém, eu quero mandar um alô todo especial aqui para um casal lá em 13 de maio, que nós visitamos na quinta-feira, eu, pastor Samuel e alguns irmãos da congregação. E são os seguintes: Vânia e Daniel. Família, Vânia é irmã do diácono Marçal Júnior, meu genro. E também o seu pai, Marçal pai, e Dona Neguinha, na intimidade, né? E para a meditação dos irmãos que visitamos na quinta-feira e os que estão aniversariando, nós queremos deixar esta escritura que encontra-se no Salmo, livro dos Salmos, capítulo 13 e do verso 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. São os seguintes, os irmãos. Dia 24, dois irmãos nesta data, Thelma Fernandes, que é da nossa igreja, e Manuele, da Rota do Sol. No dia 27, nós temos Cristina Gomes, da nossa igreja, e Felipe José. 30/7, Aline Alcântara. 30 ainda, Josefa Porfírio, a nossa irmã Josefa Porfírio. E, finalmente, 30/7 ainda, a nossa irmã Célia Farias. Que Deus possa abrir as janelas dos céus e bênçãos copiosas da sua graça desça sobre a vida dos irmãos que estão nesta data aniversariando e outros, enfim, a todos os irmãos que possam ser ricamente abençoados pelo nosso Deus. Amém. Amém. Aproveitando esse momento, queremos mandar também um alô para a nossa irmã Sandra, não é? Lá da Caixa Econômica, ela que passou um bom tempo congregando conosco. Então, para ela, para a sua família, Tiago, Natália, vai o nosso também abraço. Ela é ouvinte, né, assídua do nosso programa. Também para os irmãos lá da Igreja Congregacional do Grotão, pastor Raimundo e companhia, né, que estão sempre nos ouvindo, o nosso ósculo santo. Vamos ouvir mais um hino, daqui a pouco voltamos com a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Não sai daí. Creio em ti ao ver que a chuva cai.
creio em ti. Se a paz sobre nós, se o véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Ok, acabamos de ouvir aí na voz do cantor Júnior Pitágoras, é isso, Flávio? Além da canção Creio em Ti, né, que no caso é uma nova versão, uma canção bastante conhecida. Bem, chegou o momento mais especial do nosso programa, né, que é o momento em que a palavra de Deus há de ser lida e há de ser também pregada, explicada, exposta, né? E para isso queremos convidar aqui o pastor Walter para fazer este partilhamento, né, da palavra de Deus, esse compartilhamento da palavra de Deus. Pastor Walter, paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Amém. Sobre o que iremos ouvir nesta tarde? Falaremos sobre um pouco sobre a divindade do Senhor Jesus. Amém. Então fique à vontade aí, né, para trazer aos ouvintes, né, o melhor da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus amados, o evangelista do quarto evangelho, São João, ele nos traz, logo no início do seu evangelho, uma declaração em que o cristianismo, ao longo dos séculos, sempre afirmou que a deidade do Verbo, a divindade do Filho de Deus, Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor no capítulo 1, o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é uma declaração que tem sido repetida ao longo dos séculos, pois o cristianismo, ele entende que Jesus é Deus. Meus amados, Jesus é uma pessoa singular, por ter duas naturezas. O cristianismo também afirma que Jesus é plenamente homem, assim como é plenamente Deus. Mas hoje eu gostaria de apenas enfatizar a questão da sua divindade. E por que isso? Porque algumas religiões até acreditam em Jesus Cristo. Mas acreditam em Jesus Cristo como sendo um profeta. Acreditam em Jesus Cristo como sendo um sábio. E embora
seja verdadeiro que Jesus é um profeta, seja verdadeiro que Jesus é um sábio, tais afirmações, como metade da verdade, vamos dizer assim, elas se tornam falsas, pois essas mesmas religiões que afirmam a Jesus como um profeta, ou como um sábio, ou qualquer outra coisa, elas não reconhecem o que ele verdadeiramente era, é e sempre será: Deus. Essa é uma singularidade também de afirmação do cristianismo. Só o cristianismo reconhece a divindade do Senhor Jesus. Só o cristianismo reconhece que ele é Deus. E isso, meus queridos, faz com que o cristianismo, como apresenta a Cristo como Salvador único da humanidade, o cristianismo seja exclusivista. Exclusivista porque ele reconhece ou ele afirma que em nenhum outro há salvação senão o Senhor Jesus. Não foi dado nenhum outro nome aos homens para que pudesse alcançar a salvação, como diz Pedro. Então o cristianismo, ele é exclusivo. Então aquela história de que todas as religiões vão levar a Deus, de que os procedimentos bondosos, caridosos dos homens irão lhe garantir uma salvação, isto o cristianismo rejeita, porque ele entende que apenas o Filho de Deus, o bendito Filho de Deus, o Verbo encarnado, este é o Salvador do mundo, que deve ser buscado, e nele alcançará aqueles que assim buscarem a salvação. Então o cristianismo, ele é exclusivista nesse sentido, de que ele não apresenta um outro caminho a Deus, um outro meio de se salvar. Então é preciso que você atente que nós anunciamos um Cristo Salvador, e anunciamos dizendo que não há salvação em outro lugar senão nele, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não se apegue às suas boas obras, não se apegue a religião nenhuma, não se apegue a qualquer outra coisa senão no Filho bendito de Deus, Jesus Cristo. A afirmação e o reconhecimento, meus queridos, de que Jesus é Deus, ela implica em várias questões, mas eu gostaria de destacar apenas duas. E a primeira questão que eu gostaria de destacar é que ele, não só ele, Jesus, né, não só pode, mas deve ser adorado. Ora, se Jesus é Deus, ele deve ser adorado. Isso quer dizer que, se Jesus não fosse Deus, obviamente os cristãos seriam idólatras. Estariam adorando um homem, um profeta, um sábio ou qualquer outra coisa. Mas o princípio em que se estabelece para o cristianismo diz que Jesus é Deus, o Verbo encarnado, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso implica em dizer que ele não só pode, mas deve ser adorado, porque ele é Deus. Ele é Deus e deve sim ser reverenciado. Quem deixa de adorá-lo se rebela contra Deus. Se você não adora a Cristo Jesus, você está se rebelando contra Deus. Qualquer um que rejeita a Cristo, rejeita o próprio Deus. E não adianta dizer que adora a Deus, porque não se adora a Deus senão por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. O Senhor nos chama a se reconciliar com Ele através do seu Filho bendito, Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. A segunda implicação dessa afirmação de que Jesus é Deus é de que, sendo Deus, ele reina e julgará todos os povos. Ora, Jesus não só é digno de ser adorado,
Mas ele também, como Deus, ele reina em absoluto, soberanamente, e julgará todos os povos. Meus queridos, ninguém subsiste à parte de Deus. Sejam os salvos, sejam os não salvos, ninguém existe à parte de Deus. Ele reina soberanamente sobre todos. Jesus Cristo é aquele que reina sobre todos, que governa sobre todos. E ele tanto acolhe, estende as suas mãos para acolher em misericórdia e amor, como estende as suas mãos para condenar. Ninguém viverá ou vive à parte de Deus. Há uma implicação direta em seu reinado. Todos nós estamos submetidos ao seu reinado. E aqui eu quero ler o texto de Apocalipse que retrata bem este reinado de Cristo. O Cristo vencedor, o Cristo que venceu sobre tudo e todos. Quando o escritor diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A implicação de que Jesus é Deus, meu querido, trará de fato sobre todos o seu governo, de maneira plena. Para uns, o seu governo será desfrutado de paz, de alegria, de satisfação. Para outros, a sua justa ira se derramará. Como Senhor absoluto, nenhum homem escapará de suas mãos. Como Deus, nenhum homem viverá à parte dele, ou viverá debaixo do seu amor, ou viverá debaixo da sua ira. Que o Senhor lhe dê a graça de reconhecer o seu senhorio ainda hoje. Que você possa buscar a Cristo em adoração e estar debaixo do seu senhorio, mas debaixo do seu senhorio, da forma que você desfrute das suas bênçãos e das suas promessas. Para isso, você é chamado ao arrependimento, à fé e à entrega ao Senhor. Entregue-se enquanto há tempo. Você não escapará de Jesus Cristo. Em Deus espera. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor a cada dia. Deus irá fazer o impossível acontecer. Deus pode fazer
o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Com força e amor a cada dia, Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada no deserto me guiará. Rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Com força e amor a cada dia, Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada no deserto me guiará. Rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Com força e amor a cada dia, Deus irá fazer o impossível pra você. Ok, este é o programa Evangélico, a voz congregacional. Acabamos de ouvir, né, aqui a palavra de Deus falando sobre a divindade do Senhor Jesus. E estamos de volta aqui para compartilhar com os ouvintes, né, alguns detalhes acerca deste tema, né, que é tão importante e também empolgante. Pastor Walter, há algumas pessoas, né, como o senhor falou, né, e até religiões que não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Acredita que ele foi apenas um homem, um profeta, um sábio, mas não divino, né? Quais são as evidências, né, que a gente encontra, por exemplo, nos evangelhos, na Bíblia, além das declarações? Quais são as evidências, né, os fatos que dão prova da divindade de Jesus, né? Além das declarações, porque a gente acabou de ler aqui que no princípio o Filho de Deus, né, no caso o Senhor Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus. Aí depois se encarnou, se fez carne, se fez humano e habitou entre nós. Além das declarações como esta, onde é que temos na Bíblia assim evidências, fatos de que realmente Jesus era divino? Bem, meu querido pastor Samuel, de fato encontramos diversas declarações a respeito da divindade de Jesus. É notório nas escrituras encontrarmos, esse texto que eu li é um deles que mostra claramente a questão da divindade. Mas algo bem peculiar do que aconteceu é a sua ressurreição. Sua ressurreição, em que ele mesmo diz que dará a sua vida e tomará a sua própria vida, né? Ele mesmo tem o poder sobre a sua própria vida e morte, vamos dizer assim. Isso demonstra de fato
o seu poder, que está muito além do que a capacidade de qualquer ser humano ou de qualquer ser que existiu aqui. A ressurreição de Cristo é a prova cabal. É interessante isso porque foi na ressurreição, após a ressurreição de Jesus, que um dos apóstolos, Tomé, que foi incrédulo quando anunciaram que ele tinha ressuscitado, quando ele encontra com um Jesus ressurreto, a declaração que ele faz é essa: meu Senhor e meu Deus. É após a ressurreição que essa declaração é muito clara e muito evidente, né? Para o apóstolo ali que seguia Cristo. Cristo ressurreto, para ele não seria outra coisa senão o seu Senhor e o seu Deus. Isso é um fato em que nós podemos trazer das Escrituras em relação à pessoa do Filho de Deus. E vários outros fatos que a gente encontra, né? A declaração do próprio Pai no batismo de Cristo, o meu Filho amado. As declarações que a Bíblia fala a respeito do Filho de Deus, com exclusividade à pessoa de Cristo, né? Os seus sinais messiânicos de cumprimento das profecias. Enfim, o próprio Cristo se declara sendo Ele Deus. As Escrituras estão recheadas de argumentos apontando para a divindade do Filho. As pessoas podem rejeitar essa divindade, as religiões rejeitam por não acreditarem e não crerem nas Escrituras, mas não podem rejeitá-la com base nas Escrituras. As Escrituras afirmam categoricamente isso. No caso, evidências, né, suficientes, né, acerca da divindade de Jesus. Interessante que tem um grupo, pastor Walter, que com base nesse versículo 1 do Evangelho de João, eles dizem que Jesus não era Deus pleno, Jesus era um Deus menor. Na versão deles está escrito assim: no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo, né? Essa versão, né, que esse grupo possui, né, e tanto propaga, está correta? Essa é uma pergunta complexa, assim, para responder de bate-pronto, porque ela é muito técnica, mas eu vou passar um pouco para os que estão me ouvindo e vou tentar depois explicar ela de uma maneira mais básica, né? A questão técnica é porque eles se baseiam que o termo pré-verbal ali, que é um nominativo predicativo, é anartro. Eu explico o que é isso. É que vem sem artigo, né, no grego. E essa afirmação dos testemunhos de Jeová, por exemplo, que advogam essa posição, se baseia nessa questão. Então eles partem. E antes dele tem um grupo também chamado Arianos, que defendia essa ideia, né? Mas atualmente nós somos bombardeados, vamos dizer assim. Então, como um predicativo, um nominativo arnatro, né, eles vão advogar que ali deveria ser traduzido como um Deus. O problema é que nem eles mesmos aplicam essa regra, porque no Novo Testamento existem aproximadamente uns 300 nominativos predicativos anartro. E a própria versão dele só traduz 16. Então nem eles mesmos seguem a regra, não dá nem 10% daquilo que ele está fazendo. Só segue no que é conveniente. O fundamento que eles se baseiam vamos dizer assim, só serve teologicamente, vamos dizer assim, para eles. Então há uma coisa errada. Na verdade, a questão não é técnica. O fato técnico de verdade é que a maioria dos predicativos nominativos pré-verbais arnatro, eles são de cunho qualitativo. 80% deles é pesquisa da área de linguística, certo? Então, normalmente você vai encontrar ele com essa funcionalidade semântica de qualidade, né? Agora, uma outra parte como definido e raramente como indefinido, como eles propõem. Resumindo isso, o que é que João está dizendo aqui? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ideia de Deus, aí, o Theos, né? Devido sem artigo, porque ele era um nominativo predicativo. Sem artigo, quando ele vem antes ali, ele só está dando a ênfase nessa questão de quem era o Verbo.
o verbo era tão Deus quanto o Pai. Então, a ênfase que João está dando, na verdade, é a deidade de Cristo. É isso que está sendo colocado ali, né? Essa qualificação, vamos dizer assim. Olha, o verbo é Deus. É isso. Não se confundindo com a pessoa do Pai, porque está claro no contexto. Que o Pai é uma pessoa e o Filho exatamente. é outra. Não se confundindo com a pessoa do Pai. Por isso que, embora alguns digam, não, os predicativos nominativos anarto podem ser definidos, mas raramente o são, raramente não, geralmente não são, porque a maioria esmagadora é qualitativo, né? Então a gente tem que entender o seguinte, que João está dando ênfase à divindade do Filho. Não dizendo que ele é o Pai, mas dizendo que ele é Deus. Não uma divindade diferente, exato, ou inferior, a essência de Cristo. Mas uma divindade igual, semelhante. É como se Deus assim como o Pai é Deus, o Filho também o Verbo é Deus. E se Jesus, por exemplo, possuísse uma natureza divina diferente da do Pai, então realmente seria um Deus, e no caso aí seria um politeísmo. Um politeísmo, né? Exatamente. Quer dizer, a Bíblia estaria ensinando, né, se for levar a lógica, né, adiante do pensamento dos testemunhos de Jeová, a Bíblia estaria ensinando que há um Deus superior e um Deus inferior. O Pai seria o Deus superior e o Filho o inferior, se for traduzir realmente assim como eles querem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que no caso é o Filho, é Jesus, era um Deus. Então a tradução mais correta realmente é: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é o Filho de Jesus, era Deus tanto quanto o Pai. Interessante que a Bíblia fala, né, de Deus Pai, claramente, nas cartas de Paulo. Se há Deus Pai, há Deus Filho. Né? Então a divindade realmente é uma doutrina bíblica, né? A divindade de Jesus, né, pastor? Exato. Então os fundamentos dos testemunhos de Jeová nem subsistem teologicamente pelas escrituras. Nós vamos ver que ela advoga um único Deus, e esse único Deus se fala do Deus Filho, do Deus Espírito Santo e do Deus o Pai. Claramente nós vamos ver Jesus assumindo essa postura de ser ele Deus, né? E não trazendo esse conflito de politeísmo. Também não se sustenta pela questão linguística mesmo, não se sustenta, não tem base nenhuma, nem linguística nem teologicamente, embora eles tentem se arraigar ou se firmar dentro daquilo que eu expressei sobre o nominativo predicativo, que é, de fato, se apegar a uma areia movediça, né? E tanto teologicamente, como gramaticalmente, como também historicamente, as evidências acerca da divindade de Jesus são inúmeras, né? O que Jesus fez, o que Jesus foi, realmente foi algo só dele mesmo, exclusivo, né? Ninguém na história realmente fez e nem chegou a ser o que Jesus foi e fez, não é? Inclusive a questão da ressurreição, que levou Tomé a declarar a divindade de Cristo, né? É uma coisa singular na história da humanidade, na história das religiões. Nenhum grupo atribui ao seu líder, né, o fato de ressurgir dentre os mortos, de vencer a morte pelo seu próprio poder. Mas o cristianismo advoga isso, e se você for realmente em Israel, tá lá, né, como um museu a céu aberto, a prova da ressurreição cabal de Jesus está lá na porta do túmulo, escrito em inglês, né? Para todo mundo ler lá. Ele não está mais aqui porque ressuscitou, quer dizer, ele venceu a morte. Ninguém fez isso a não ser ele, porque é o Filho de Deus, é Deus pleno como o Pai. Não é isso, pastor? Verdade. O nosso Cristo triunfou, e é certo o dia determinado dele findar, vamos dizer assim, gloriosamente, majestosamente aqui nessa terra. Então vale a pena crer em Jesus. Fica aí para os amados ouvintes, né, o nosso apelo: põe em Jesus a sua confiança, porque quem tem o Filho de Deus tem também a Deus como seu Pai, tá bom? Vamos encerrando aqui o nosso programa. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui
com o nosso programa de número 68. Vai aqui o nosso alô final para os amados irmãos que estão em sintonia. Jaciara, Demétrio, Luana, Adriana e Sheila, que estão lá na Praça do Radialista, no Gás, fazendo bazar. E também para a nossa irmã Lúcia Diniz e família, para o Nicolas, para a Laélia, para o presbítero Diniz, o nosso abraço e também para o irmão André Fragoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Sábado, se Deus quiser, voltamos com muito mais. Que Deus abençoe. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.